Eu nunca tinha visto alguém ser tratado de maneira tão desrespeitosa, tanta violência de gênero. Aqui, ó, passagem em julho, ou seja, também no período de pré-campanha, e a Kívia estava trabalhando na campanha da Bianca, recebeu do governo do estado, olha só, R$3.200 para a Kívia ir para o Rio de Janeiro. Explica pra gente por que você estava gastando dinheiro público para ir no Rio de Janeiro em pré-campanha. Então, Esse é um partido, o MBL, cuja liderança foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Você foi candidato na eleição passada, 2024? Sim, pela Unidade Popular, pelo socialismo. O outro líder desse mesmo partido, deste movimento social, MBL, é uma pessoa, o Kim, que simplesmente é contrário à proibição... Daniel Valença. Não, vereador Daniel Valença. Não, por favor, vereador Daniel Valença. Vossa Excelência está... Falaram aqui até Vossa de passagem. Excelência, se Vossa Excelência não se ater ao objeto desta comissão... Senhor presidente, todas as sessões de Vossa Excelência, como membro da bancada de Paulinho, pode estar falando da oposição. Presidente, eu peço... Vossa Excelência vereador, tem que saber presidir de maneira realmente imparcial. Eu peço respeito a Vossa Excelência. Desde o início aqui, estou respeitando... Eu peço respeito também. Ó... vereador Daniel Valença, eu peço respeito, Vossa Excelência respeite os trabalhos dessa comissão. Vossa Excelência, o que é que tem a ver Vossa Excelência vir aqui? O que é que Vossa Excelência tem? Não. Então eu acredito que o governo do estado não faria isso. Calma, eu vou falar para você, precisa. Quem define se a propriedade cumpre uma função social? É um bando de movimento revolucionário que quer brincar de invadir propriedade privada e pública ou a lei? eu conheci porque o senhor falou agora. Perfeito. É bom que fique informada do que ela está gastando. A empresa Araruana Turismo é uma empresa... Retomando o que eu estava falando, a outra liderança desse movimento é a que diz que o partido nazista da Alemanha não deveria ser criminalizado. Então é muito natural perceber porque a pessoa negra vem aqui, mulher, e sofre essa violência de gênero que sofreu. Eu, sinceramente, presto toda a minha solidariedade, especialmente às famílias que estão lá atrás, que compuseram esse acordo, que não desrespeitaram ninguém, mas que se viram desrespeitadas ao verem Bianca ser desrespeitada nessa plenária. Vereador Daniel Valença. E digo mais. Estou aqui para fazer um trabalho técnico como relator, e o que muito fica claro aqui é que na falta de argumento, ataque o mensageiro. Então, Vossa Excelência vai ligar o microfone quando for perguntada, tá certo? Mantenha, porque Vossa Excelência só vai falar quando for perguntada. Quando Vossa Senhora for perguntada, negativa. Então a senhora está equivocada, está no lugar errado. A senhora veio aqui para responder as perguntas. Por favor. Por quê? A minha fala não está sendo boa para o senhor? O que eu estou falando de errado? Eu passo a palavra... É muito injusto o senhor falar isso. Eu passo a palavra ao vereador Matheus Faustino. Mas vamos lá, ainda falando sobre lei, já que você me parece ser um especialista, ao ponto do governo do estado financiar discussões a respeito de outro estado, para você ir lá dialogar, enfim, construir um caminho. Você luta em função dos imóveis fazer cumprir a função social, correto? Sim ou não? O movimento luta por isso. Certo. Quem define... Para garantir moradia para as famílias sem teto. Ok. Quem define se o imóvel cumpre uma função social ou não? São vocês ou a justiça? O que configura um imóvel sem cumprir função social para a Constituição? Ele está abandonado, com lixo, sem ter um objetivo dele lá, sendo deteriorado, para você cumprir função social? Na verdade, eu faço as perguntas aqui e você responde. Que pena. Cadê? Mas sim, a minha resposta está na pergunta, só refletir um pouquinho. Mas o imóvel que está abandonado há anos, com entulho, lixo, ele não cumpre função social. Vamos criar aqui uma suposição. Se eu tenho, sei lá, uma casa de praia em Pirangi, eu não vou lá há 4 anos, tem lixo na frente da minha casa de praia. Então vocês podem invadir, pode ser de vocês. O movimento ocupa áreas e que, inclusive, na cidade de Natal, você pode procurar um histórico de um imóvel privado. Isso considerando um imóvel privado em sua origem, que a pessoa comprove que, de fato, comprou legalmente o imóvel, e que é dela de fato. O MLB aqui no estado não ocupou nenhum imóvel privado, nesse sentido de reivindicar moradia. Agora, claro, se você não dá função social à sua moradia, você contribui para a especulação imobiliária, que é o que garante que centenas de famílias não tenham teto sobre sua cabeça ou vivam em extrema miséria por ter que escolher entre pagar o aluguel ou se sustentar. Ou seja, se você tem uma casa de praia que você
não vai há 4 anos e tem lixo em entulho lá, tome muito cuidado, porque ela pode deixar de ser sua. Mas, respondendo sua pergunta... inclusive, constitucional... Bianca, por favor, se atenha às perguntas que o vereador está fazendo, tá certo? Entendi como pergunta o que ele falou. Eu não estava entendendo. Mas ele vai... Só um momento, vereador. Ele vai formular a pergunta e quando for para a senhora responder, ele vai dizer, tá certo? Bom, vou te dar o crédito aqui de responder uma pergunta sua. Você me perguntou o que cumpre a função social. Eu não quero ser opinativo daquilo que eu acho que deve cumprir a função social. Porque, ao meu ver, a gente aqui debatendo, principalmente para a população entender, e como relator dessa comissão especial de inquérito, acho que a gente tem que se ater às leis, aos fatos e aquilo que rege a lei e a ordem, não só do nosso município, mas do nosso Estado e do nosso Brasil. Bom, o artigo 5º da Constituição, no artigo 22, fala: é garantido o direito à propriedade. Correto. Artigo 23, a propriedade deverá atender uma função social. Correto. Quem define se a propriedade cumpre uma função social? É um bando de movimento revolucionário que quer brincar de invadir propriedade privada e pública ou a lei? Artigo 5º da Constituição, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro e ressalvados os casos previstos nesta Constituição, ou seja, aqueles 2 últimos incisos que eu citei para vocês. Bom, levando em consideração o que a Constituição Federal fala, você acha que a Constituição Federal está errada e vocês estão corretos? Ou você acha que a lei deve prevalecer acima das invasões que vocês praticam na cidade? Acredito que o movimento não cometeu nenhuma ação diferente do que está previsto por lei. A gente reivindica e aponta imóveis que não estão sendo debatidos pelo poder público e que passam a ser debatidos judicialmente após a ocupação do movimento e que o movimento não desrespeita nenhuma dessas leis, tanto que o movimento segue avançando, tendo aí uma conquista de cerca de 2.000 moradias com a luta do povo organizado, ocupando imóveis que não cumprem função social. E que muitos dos casos, como é o caso da antiga Faculdade de Direito, passou a ter uma função ou uma reforma, uma requalificação posterior à ocupação do movimento. Ou seja, você se contradiz na sua própria afirmação. Você fala que vocês fazem cumprir a lei, mas a justiça só é acionada a partir do momento da invasão. Ou seja, vocês primeiro invadem, ou seja, desobstruindo a lei, para tentar instigar a justiça, que por muitas vezes dá a reintegração de posse, e por muitas vezes vocês também acabam descumprindo. Ou seja, que fique registrado em ata essa contradição aqui da nossa testemunha Bianca. Bom, tem mais alguns pontos para levantar aqui, referente às perguntas do primeiro vereador que questionou em perguntas. Vereador Matheus Faustino, me permita, eu peço a Vossa Excelência que possa concluir aí as suas... Mas, senhor presidente, eu fui o único vereador que estava fazendo perguntas que foi interrompido tanto por um vereador, tanto pela própria então, eu vou pedir aqui ao vereador Daniel Valença, à senhora Bianca, que não interrompa o vereador Matheus Faustino para que a gente possa concluir. Então, peço a Vossa Excelência que conclua. Você alegou para o primeiro vereador que a questionou que vocês hoje representam cerca de 300 famílias, correto? E que vocês já conseguiram, em média, 2.000 moradias aqui no município, correto? Exatamente. Vocês dizem representar a população mais carente, a população que precisa de habitação, a população, por muitas vezes, ao meu ver, vocês utilizam dessas pessoas, utilizando, inclusive, a instrução que não foi dada para as pessoas, e aí eu concordo com todo mundo aqui, que essas pessoas foram sabotadas, assim como minha família foi. Eu vim de família humilde, eu sou de família do interior do estado do Rio Grande do Norte. Vocês dizem representar essas famílias, vocês me dão esses números aqui, 300 famílias atendidas, 2.000 habitações conseguidas, mas você, quando se candidata a vereadora, tem 179 votos. Como é que você explica que você representa todas essas pessoas, que você representa uma parcela da população em relação à habitação, inclusive trazendo números aqui astronômicos de pessoas em situação de não moradia, e você no final do dia nas urnas, que aí sim vem a representação das pessoas por meio deste parlamento como um vereador, tem 179 votos nas urnas. Você, de fato, acha que você representa todas essas famílias que você citou aqui?
Hoje eu construo a Unidade Popular pelo Socialismo, inclusive o último, o mais novo, o mais recente partido legalizado por colher assinaturas de forma popular com as famílias das ocupações indo à rua por convencimento político, quando alguns outros não conseguiram legalizar e não tiveram aí o reconhecimento do povo de que, de fato, havia um motivo para legalizar um novo partido. E o nosso partido reconhece a luta popular, a luta coletiva como o caminho para se mudar essa realidade, e diferente de muitos partidos e de muitos candidatos que usam por meio de estrutura vigente e por muitas vezes recurso financeiro próprio para compra de voto ou extorquir, ou muitas vezes ameaçar, usar da estrutura pública para ameaçar para essas pessoas votarem neles caso perdem o emprego ou são expulsas de suas regiões. O movimento conseguiu todos esses votos por convencimento. As pessoas, de fato, confiaram e acreditaram e votaram de forma segura de que estavam fazendo a escolha certa, não por ter vendido o voto ou por ter sido ameaçado por ser funcionário público. 179 votos, perto de mais de 2 mil pessoas supostamente contempladas aqui, o que muito me parece é que não tem muita adesão de confiança dessas pessoas que vocês dizem representar. Senhor presidente, estou contemplado. Senhora Bianca, o MLB luta por moradia, não é isso? O movimento tem como luta principal a reforma urbana e o socialismo. Qual a razão de invadir supermercados? Se luta por moradia. As ocupações de supermercados são com o objetivo, como citado algumas vezes aqui, de reivindicar o direito à alimentação básica, assim como denunciar o desperdício que é promovido pelos monopólios das grandes redes de supermercados do setor alimentício. Certo, eu uso o termo invasão porque, pela definição de Vossa Senhoria aqui, que tipificou que a invasão o que é a ocupação. Logo, invasão, ocupação, local onde não tenha ninguém, né? E invasão é onde, se tiver alguém ali, se tiver habitado, seria uma invasão. Por isso que eu digo, por isso que eu tipifico aqui como invasão. Os supermercados são invasões, não é isso? São ocupações. Desde quando a senhora ocupa o cargo de direção no MLB? Eu posso, inclusive, reexplicar para haja entendimento no consenso aqui. Não, o que é a definição. Presta atenção. Desde quando Vossa Senhoria ocupa o cargo de gestão no MLB, de direção no MLB? Eu faço parte da coordenação do movimento há 4 anos. Certo. Mas a diferença entre tá bom, não, mas invasão e ocupação, eu só perguntei isso mesmo. Qual é o tempo que Vossa Senhoria bem clara quando desempenha? Eu expliquei. E aí, tá bom. Acaba sendo uma pergunta também, mas vai lá. Dado aqui, assim, é inegável a sua pouca idade, eu queria saber da senhora se está matriculada em alguma instituição de ensino, tipo instituição de ensino superior, ou se exerce alguma atividade laborativa, ou é mantida pelo MLB. Como eu respondi ao vereador aqui ao lado, eu sou formada pelo ensino técnico da UFRN como técnica em lazer e faço extras e promovo bicos. Sim, não tem vínculo empregatício, não é isso? Não tenho carteira assinada. Maravilha. Assim como boa parte da população. Ok. Trabalha no trabalho informal ou de forma terceirizada. Vossa Senhoria disse aqui que encaminham, né, ofícios aos supermercados, notificando-os de que irão fazer uma atividade ou uma mobilização, ou uma invasão, uma ocupação, seja lá o que for. Eu pergunto, Vossa Senhoria teria condição de encaminhar para esta SEI, para esta comissão, as cópias desses ofícios que vocês encaminham para supermercados? São ofícios solicitando apoio do supermercado. Vossa Senhoria tem e condição de encaminhar que podem ser solicitadas, inclusive, para a testemunha anterior a mim, mas o movimento tem, isso. Ou pode, inclusive, ser checado com as próprias redes de supermercados. Não. Porque, apesar do senhor colocar aqui que não houve essa notificação ou que não houve diálogo com os gerentes das redes, todos eles houveram, e a gente pode consultar cada rede de supermercado que foi ocupada e fazer essa verificação loja por loja. Não, então esta SEI solicita de Vossa Senhoria que encaminhe para esta comissão as cópias desses ofícios
que notifica o supermercado de que vai haver uma mobilização, um ato de vocês. Então, Vossa A Senhoria sua pergunta foi Não, agora se a gente havia reivindicação de doação, não que notificação. Não, agora, presta atenção. Vossa Senhoria disse aqui que encaminha ofícios ou comunicados ao supermercado ou ao estabelecimento que vocês vão fazer uma mobilização. Vossa Senhoria falou isso aqui, que encaminha antecipadamente. É bem objetivo. A gente está solicitando que Vossa Senhoria encaminhe para esta comissão a cópia desses documentos. Certo? E aí eu volto a afirmar. A pergunta feita inicialmente foi se a gente solicitava doações dos supermercados antes das ações. E a resposta foi objetiva. Sim. Enviamos ofícios solicitando apoios de doações. Pronto. E nós... Isso não quer dizer que haja uma solicitação de fazer ato ou de ir ao supermercado, até porque para ir no supermercado não necessita de autorização. Isso. Senhora Bianca, preste atenção. Vossa Senhoria falou aqui que encaminha esses ofícios, o que é muito objetivo. A gente está pedindo, a gente está requerendo que Vossa Senhoria encaminhe esses expedientes para esta comissão. É isto que a gente está requerendo, tá certo? Eu estou deixando claro, porque na sua própria fala você colocou uma outra questão que não é o material que está dentro. Porque, inclusive, se você tiver uma grande família que ultrapasse das 10 pessoas, você vai pedir autorização para ir com sua família ao supermercado? Não. A senhora não é isso. O entendimento não é isso. Vou repetir. Vossa Senhoria disse aqui, anteriormente, que encaminha expediente para as instituições, antecipadamente. Esta comissão, na condição de presidente, eu estou aqui requerendo de Vossa Senhoria que encaminhe para a gente esses expedientes. E ponto. É isso que nós estamos querendo. Pronto, solicitando que seja atendida uma demanda de doação. Está solicitado. Então, a gente vai só formalizar para que Vossa Senhoria encaminhe para a gente esses documentos. Só mais uma pergunta. É muito rápida. Senhora Bianca, quando a senhora foi candidata a vereadora, a senhora recebeu 30 mil reais de algum candidato a prefeito? O movimento não é financiado. Foi uma pergunta e o senhor me autorizou a responder. Olha só, Vossa Senhoria está dispensada. Se quiser permanecer, fique à vontade, tá certo? Do contrário, Vossa Senhoria está dispensada. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição e que Deus lhe abençoe. Eu quero... Peraí, calma aí. Eu quero chamar aqui... olha aí... Nunca recebi dinheiro de candidato. Eu quero chamar aqui... olha aí... O descumprimento das normas... Eu quero aqui convidar, neste momento aqui, a senhora Kívia Moreira Nunes, integra o MLB, não é isso, Kívia? Vereador, alguma observação a fazer antes? Eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, é outro movimento que é junto do MLB, mas é outro movimento, tá? Desculpa, tá ok. Registrado. Vereador Daniel Valença tem a palavra. Eu tinha aqui uma série de perguntas, mas eu quero aproveitar esse momento para declarar a minha mais irrestrita solidariedade à Bianca, por tudo que ela passou aqui nessa mesa, nessa sessão de hoje. A gente está aqui há várias sessões, eu nunca tinha visto alguém ser tratado de maneira tão desrespeitosa, tanta violência de gênero, mas eu compreendo plenamente. Esse é um partido, o MBL, cuja liderança foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Tem uma frase vazada escrita lá, elas são fáceis porque são pobres. O outro líder desse mesmo partido, deste movimento social, MBL, é uma pessoa, o Kim, que simplesmente é contrário à proibição... Daniel Valença. Não, vereador Daniel Valença. Não, por favor, vereador Daniel Valença. Vossa Excelência falaram aqui até Vossa de passagem. Excelência, se Vossa Excelência não se ater ao objeto desta comissão... Senhor presidente, todas as sessões de Vossa Excelência, como membro da bancada de Paulinho, o qual está falando da oposição. Presidente, eu peço... Vossa Excelência tem que saber presidir de maneira realmente imparcial. Eu peço respeito a Vossa Excelência. Desde o início aqui, estou respeitando... Eu peço respeito também. Vereador Daniel Valença, eu peço respeito. Vossa Excelência respeite os trabalhos dessa comissão. Vossa Excelência, o que é que tem a ver Vossa Excelência vir aqui? O que é que Vossa Excelência tem? Mas primeiro é o seguinte: Vossa Excelência vir indagar aqui
que é uma acusação porque faz parte da bancada de Paulinho. O que é que tem a ver os trabalhos desta comissão com a questão? Vossa Excelência também faz tem parte a da ver bancada que da Vossa governadora Excelência só corta a fala da oposição, Não, só isso. Tem qual a situação de Vossa oposição. Excelência também Todos faz os parte de uma cortes são bancada, que é a oposição. bancada da governadora Fátima Bezerra, e eu não estou aqui lhe Eu acusando, não isso sou não é um crime. deputado, eu sou vereador. O vereador. Eu sou vereador. Vereador, Vossa Excelência está com a palavra. Peço que se atenha aos objetos do que nós estamos tratando aqui. Então, é só isto. Retomando o que eu estava falando, a outra liderança desse movimento é a que diz que o partido nazista da Alemanha não deveria ser criminalizado. Então é muito natural perceber porque a pessoa negra vem aqui, mulher, e sofre essa violência de gênero que sofreu. Eu, sinceramente, presto toda a minha solidariedade, especialmente às famílias que estão lá atrás, que compuseram esse acordo, Vereador que não Daniel desrespeitaram Valença. ninguém, mas que Vereador se viram Daniel Valença. desrespeitadas ao verem Bianca ser desrespeitada nessa Vereador plenária. Daniel Valença. E digo mais, isso também tem a ver com a inquirida está aqui concepção para do Vossa que é Excelência fazer a SEI. pergunta. Se Isso Vossa tem a- Excelência quer fazer discurso político, amanhã tem sessão Excelência, plenária. todo mundo Não, faz vereador, nessa, não, vereador, nessa vereador. Virou nessa bagunça, comissão. virou bagunça, senhor presidente. Inclusive, virou eu quero Tem aqui, direito eu quero até a aqui mais uma comentário, vez, presidente. eu quero aqui mais uma Tem vez direito até a reforçar comentário. que nós pactuamos aqui a questão da manifestação. Veja a assessoria de Vossa Excelência, já inclusive dando mau exemplo, né? Porque a gente O mau exemplo já foi dado pactuamos pelo aqui. vereador, relator dessa comissão. Vereador Daniel Valença, por favor, a senhora Kívia está aqui. Por favor, faça as perguntas que ela vá para que ela possa responder. Vossa Excelência está com a palavra. Por favor. Vossa Excelência, retornando, eu tenho o meu direito de fala. E o meu direito de fala, eu posso exercê-lo como bem entender. Como eu bem entender. E vou dizer Aqui não, mais. aqui e tem um vou- objetivo. Aqui sim. Sim, o assim, senhor pode aqui nessa usar da Câmara, forma que sim. bem entender, desde que está aqui. Vossa Excelência, deixa A eu inquirida está complementar minha aqui. fala, por favor. Então que o senhor comece a fazer as Não, estou perguntas. tentando, Vossa Excelência não, Não, deixa. negativo. Vossa Tentando Excelência não. não deixa. Como na outra reunião não deixou responder a pergunta da vereadora Camila. E é isso que está dado aqui. Para quem não sabe o que aconteceu. Para quem não sabe o que aconteceu. Simplesmente queriam pegar 3 pessoas do MLB e deixar numa salinha. E cada uma vinha aqui falar de maneira aleatória. E mais ainda, a justificativa, e eu vi, a justificativa era porque essas testemunhas, elas são suspeitas. Vossa Tem Excelência gente que não não tem entende nada perguntas do que é para a direito penal Kívia. e processo penal. Vossa Excelência não Eu tem perguntas tenho- para a Kívia. eu tenho Vereadora perguntas. Camila, vereador, tenho- o senhor Eu vai fazer- quero o senhor vai ouvir a fazer- pergunta do tenho Daniel. Eu quero perguntas. ouvir a Não. pergunta do vereador. Minha jovem, quando Vossa Senhoria for perguntada, aí Vossa Senhoria fala, tá certo? Eu peço que, por favor, só fale quando for perguntada. Vossa Excelência só fale quando for perguntada, tá certo? Presidente, Por favor. O vereador Daniel Valença, eu peço a sua colaboração, tá certo? Porque os Eu tô trabalhos colaborando estão... desde o início. Vossa Excelência está tumultuando os trabalhos. Eu Vossa Excelência está tumultuando? tumultuando os Eu trabalhos. de jeito nenhum. Porque, então, vamos se ater aqui às perguntas. Ela está aqui para responder. Então, se atenha às perguntas, porque com certeza a gente vai dar a oportunidade também dos demais fazer as perguntas. Se Vossa Excelência não tem perguntas a fazer, eu já passo aqui para a vereadora Camila, que vai fazer as perguntas à senhora Kívia. Kívia, então, por favor. A Kívia quer ouvir as suas perguntas, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, por me conceder meu direito de fala, derivado dos meus 8.249 votos, e aproveitar aqui para perguntar para a Kívia quanto tempo, Kívia, a senhora tem de, militância pela luta pelo direito à moradia. Então, eu sou do movimento de mulheres Olga Benário. Com muito orgulho, eu comecei a me organizar faz uns 6 anos, entendendo que a situação do nosso país, do nosso estado e na nossa cidade é de muita violência às mulheres, de muita falta de moradia, e que, inclusive, fruto de uma época do nosso país que foi acirrado na ditadura militar. E eu queria dedicar o meu momento aqui de uma C que está perseguindo esses movimentos, a Natália de Souza, que é a ocupação de mulheres que nós construímos aqui no estado, aqui em Natal, e organizar, inclusive, a nível nacional com outras ocupações de mulheres, para ser espaço de acolhimento a mulheres que estão sofrendo violência, estupro, dentro de casa, seja no trabalho ou seja na escola.
Essa mulher que foi torturada de forma bárbara, estuprada, tendo sua vagina queimada pelos policiais, agentes do Estado, e que muitos aqui defendem essa ditadura e que mata e estupra essas mulheres. E queria denunciar essa SEI, porque assim como a Natália de Souza foi perseguida, nós, movimentos sociais, o movimento de mulheres também está sendo perseguida pela direita, os vereadores da direita aqui da cidade de Natal. E por isso, me organizo para justamente dizer que esses espaços as mulheres têm que tomar e queremos se organizar enquanto esse movimento. E há 6 anos eu me organizo, fui estudante do UFRN Natal Central, sou estudante de Direito, fui de centro acadêmico, também construí o DCE alguns anos atrás, entendendo que esses espaços as mulheres têm que ocupar para denunciar a violência, os assédios que acontecem e principalmente o sistema que faz as mulheres sofrer essa violência, que é o capitalismo. Que as mulheres serão libertadas pelo socialismo e que por isso o nosso movimento é um movimento que organiza essas mulheres do combate à violência. E eu me organizo através desse movimento que muito me orgulha. Obrigado, Kívia. Deixa eu fazer algumas perguntas, aproveitando que você é da área do direito. Sim. Há alguma ação criminal contra o movimento, enfim, em virtude de ocupações, dos atos nos mercados? Existe alguma ação criminal contra vocês? Então, na verdade, é uma manifestação. E manifestação é colocada na Constituição como livre expressão. Então, para você se manifestar, não tem exatamente um espaço, você se manifesta da maneira que é necessária. E as manifestações dos supermercados, que a gente fala que é ocupação, porque a gente faz essa ocupação para dizer que o povo pobre sim tem que ter o direito à comida, direito à carne no prato, ao café que está caríssimo, inclusive. Então a gente faz essa manifestação para justamente dizer que é absurdo as pessoas estarem passando fome enquanto os mercados têm desperdiçado milhões e milhões de toneladas. Então, é uma manifestação e que, por isso, não é crime, é livre expressão do povo que está insatisfeito com essa situação que vive. Eu estou entendendo, Kívia, que Vossa Excelência esteve em algumas dessas atividades nos supermercados. Houve, por acaso, o prejuízo ao livre trânsito de pessoas, clientes desses mercados? Então, não. A gente, inclusive, garantimos que esteja aberto para que o mercado funcione. Porque a nossa ideia é justamente fazer essa manifestação. E queremos, inclusive, que as pessoas do caixa escutem, os gerentes escutem, as pessoas que estão comprando escutem. Porque não é absurdo. Por exemplo, a gente fez uma manifestação, inclusive, em outra rede de mercado, denunciando, inclusive 7 de setembro, que a pátria, que inclusive muitos fascistas aqui apoiam, que era o governo Bolsonaro, dizia que era pátria, era a favor da pátria. Mas pátria para quem? Para quem tem fome não é pátria. E essa manifestação do dia 7 de setembro foi para justamente dizer que queremos uma pátria sem fome. Inclusive, fazendo essa agitação dentro do mercado, denunciando a carestia, a fome. Inclusive, que a maioria de quem passa fome no Brasil são mulheres e mães solo. Nós pedimos apoio, inclusive veio pessoas dizendo, eu apoio a luta de vocês, dou feijão, dou fardos de arroz para a gente, dou dinheiro para a gente poder comprar comida para essas mulheres, comida para essas mães. Então, é uma manifestação para dizer, não somente para ter cesta básica, mas para dizer que nós precisamos ter um Brasil, um país e enfim, essa cidade que as pessoas não passem fome. Enquanto o Brasil, inclusive, produz de alimento 4, 5 vezes a mais do que tem de povo. Então, justamente, não existe nenhum tipo de impedimento de livre circulação, porque a nossa intenção é justamente que as pessoas escutem a gente, que essa manifestação é política, não é simplesmente ser a cesta básica, mas que a cesta básica é um item necessário para viver e por isso não deveria pagar para ter o que tem que viver. Assim como tem que pagar para ter moradia, a gente tem que ter uma casa. Então, é essa denúncia que nós fazemos e por isso é necessário ter a livre movimentação, para as pessoas nos escutarem, nos apoiarem, como é muito comum, inclusive. Senhora Kívia, obrigada por estar aqui, esclarecendo perguntas que são importantes. Senhora Kívia, essa SEI ela foi instalada justamente para investigar as invasões do movimento MLB, que luta por moradias aqui na nossa cidade. Eu pergunto a Vossa Senhoria, porque na fala de Vossa Senhoria a senhora nos traz um dado importante e preocupante, haja vista o desperdício de alimentos que tem na rede dos supermercados. Lhe pergunto, senhora Kívia, de que maneira ocorre estes desperdícios de alimento e como a senhora tomou conhecimento deles? Agora foi, né? Pronto. Tem a luzinha aqui, pronto.
Beleza. Então, é estudando mesmo. Então, tem tanto dados, né, do próprio governo federal, do município, do governo do estado. É só pesquisar mesmo, não tem exatamente... Só estudando. Vou passar a palavra aqui ao vereador Matheus Faustino e vou aqui reforçar, vou aqui deixar bem desenhado. A senhora Kívia Moreira Nunes está aqui para responder o que lhe for perguntado. Então, eu peço à Vossa Senhoria que se atenha justamente a isto. Até para o bem de todos aqui, né? Todo mundo quer concluir. Então, por quê? A minha fala não está sendo boa para o senhor? O que eu estou falando de errado? Eu passo a palavra... É muito injusto o senhor falar isso. Eu passo a palavra ao vereador Matheus Faustino. Presidente, só uma questão de ordem. Passa a palavra... Só uma questão de ordem. A testemunha, né, que está conversando conosco aqui nesse momento, ela está aqui para responder caso tenha interesse. Não, as perguntas estão sendo objetivas. Eu estou denunciando a fome. Esse é meu papel aqui. Kívia, por favor, Kívia, por favor. Eu posso falar? O que eu acho necessário para responder, eu falo. Quando a palavra for facultada a Vossa Senhoria, a senhora fala, tá certo? Do contrário, a senhora está desrespeitando uma regra que foi aqui posta, certo? Então, quando a senhorita for perguntada, aí a senhora responde, tá bom? Matheus Faustino. Bom, parece que a nossa reunião aqui da Comissão Especial de Inquérito passou a ser uma audiência pública e não, de fato, aquilo que ela se propôs a fazer. Em relação às provocações que eu sofri aqui no início, eu não vou responder. Estou aqui para fazer um trabalho técnico como relator, e o que muito fica claro aqui é que, na falta de argumento, ataque o mensageiro. Bom, foi levantado aqui, e aqui fui interrompido inúmeras vezes, que o movimento Olga Benário, qual você representa, correto? Movimento, ok. Representa as mulheres em questão de vulnerabilidade, em questão de situações insalubres, etc. Levando em consideração hoje as ocupações que vocês estão presentes, você acha que é um ambiente salubre? Porque o que muito parece nas imagens, inclusive, que eu já vinculei aqui, são ambientes completamente insalubres, que muitas vezes, quando chove, é um lamaçal, paredes quebradas, paredes rachadas, muito lixo, muito entulho. Você considera esses ambientes adequados para receber mulheres em estado de vulnerabilidade? E, senhor presidente, só para assegurar mais uma vez e deixar claro aqui que a gente não está na audiência pública. Eu não posso fazer uma pergunta de 1 minuto e ter uma resposta de 4 minutos. Assim, em 10 minutos foi 2 perguntas. Então, peço que seja muito objetiva e que responda de maneira concreta. Então, nós ocupamos espaços que estão abandonados. Inclusive, existe na Constituição que todo propriedade tem que ter função social. Isso é constitucional. Mas, como eu falei, existe 30 mil imóveis abandonados que estão jogados às traças. Tem lixo, tem barata, realmente. Mas qual é o nosso papel diante disso? Porque tem 30 mil imóveis abandonados, mas a própria Câmara de Vereadores, qual é a política que tem feito para revitalizar esses prédios? Então, não está no papel do movimento fazer o que é dever da prefeitura ou do própria Câmara Municipal de averiguar se esses prédios estão abandonados. O nosso papel, vereador, é acolher mulheres em situação de violência. E sim, nós acolhemos. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava de manhã acolhendo uma mulher em situação de violência. Então, nosso papel diante disso, vereador, é justamente fazer o que os senhores não fazem, que é botar esse dinheiro dessa máquina do município a serviço do povo. E os movimentos sociais têm esse papel político, porque é político. Minha fala é política. Porque não tem como dizer que a violência à mulher é isolada. Isso, inclusive, nós falamos que é mentira. É nessa sociedade que só tem, por exemplo, uma casa-abrigo, de que só abriga 20 mulheres. Qual é a responsabilidade da Câmara Municipal para fazer mais casa-abrigo para as mulheres? O Centro Elizabeth Nasser, eu já fui visitar lá, porque eu utilizo o serviço. Eu tô querendo justificar. Eu falei a resposta objetiva. Se você... Estou sem... Vereador... Então, eu estou colocando aqui... eu estou colocando... Por favor. Oxente, eu posso responder? Vereador, por favor, vereador Matheus Faustino e a todos que estão aqui. A gente observa claramente que a senhora Kívia, tá certo? Ela não veio para responder o que está sendo... O que eu não respondi? Por favor. O que eu não respondi? Por favor. Então, a gente está vendo que ela não veio disposta aqui a responder o que está sendo perguntado. O objetivo dela está claro, entendeu, vereador Matheus Faustino? E o de vocês também, né? Eu estou querendo falar. Deixa eu falar. Voltando, senhor presidente. É tão difícil. Kívia,
Por favor, Kívia. Eu Eu não estou quero tentando que... falar, estou respondendo. Sim, mas... A minha resposta é assim. Voltando, Viu, senhor vereador? Eu peço a sua compreensão. Por favor, o microfone da Kívia aí. Eu peço a sua compreensão, porque Vossa Excelência já entendeu, Vossa Excelência já entendeu qual é o objetivo da Kívia aqui, né? Então, acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, Vossa Excelência vai ligar o microfone quando for perguntada, tá certo? Mantenha, porque Vossa Excelência só vai falar quando for perguntada. Quando Vossa Senhoria for perguntada. Negativa. Então a senhora está equivocada, está no lugar errado. A senhora veio aqui para responder as perguntas. Por favor. Por favor. Presidente, vamos encaminhar. Então eu passo a solenidade. palavra para o vereador Matheus Faustino. Para o vereador Matheus Faustino continuar suas perguntas aí, vereador. Bom, então foi respondido que sim, eles atendem essas mulheres em situação de vulnerabilidade em locais insalubres. Levando nessa perspectiva que eles tentam levantar aqui, criando essa narrativa de que, por razão de ouvir X número de imóveis que não estão sendo ocupados no momento ou cumprindo a função social, segundo ela, e de fato, o artigo 5º da Constituição, no artigo 23, fala que toda a propriedade deve cumprir a função social, porém o artigo 24 fala que a lei determina quem cumpre ou quem não cumpre, não esses movimentos radicais. Foi levantado aqui também pela senhorita Kívia, que ela já denunciou inúmeras vezes essa CEI aqui por não estar cumprindo o papel de perseguir os movimentos sociais, muito pelo contrário, aqui é a oportunidade dos movimentos sociais provarem que fazem um trabalho legítimo. E nessa luta de denunciar essa comissão especial de inquérito, que é completamente democrática, completamente dentro da lei, você pode se juntar, inclusive, ao vereador que fez as primeiras perguntas, que esse já perdeu 2 vezes na justiça, tentando derrubar essa comissão especial de inquérito. Bom, senhorita Kívia, você é coordenadora do movimento Olga Benário, correto? Objetivo, sim ou não? Com certeza. Poderiam, por favor? Obrigada. Com certeza sou. Ok, então você tem acesso às redes sociais do movimento Olga Benário, correto? Sim. Ok, eu quero pedir para a TV Câmara posicionar a primeira publicação, descer até a parte do texto. Eu quero que a população veja aqui, vocês observaram por muitas vezes que em nenhum momento eu interrompi ninguém, em nenhum momento eu interrompi vereador, não interrompi ninguém que está na função de testemunha, muito menos ataquei alguém no ad hominem, mas por muitas vezes vocês perceberam que eu fui interrompido e fui atacado diretamente no ad hominem. O que acontece? Eu sou relator dessa comissão especial de inquérito que visa investigar as invasões aqui no município e isso que o movimento Olga Benário, junto com o movimento MLB, junto com o Partido da Unidade Popular fez, é uma calúnia contra eu que sou o relator. Veja só, eles afirmam que eu estou sendo investigado por desvio de dinheiro sem nenhum tipo de comprovação. Daí eu pergunto à senhorita Kívia se ela consegue afirmar aqui para todo o público que eu estou sendo investigado por desviar dinheiro público aqui na comissão, na função de testemunha. Então, essas informações são todas públicas, então não tem como dizer que a gente inventou. Se você investigar qualquer site assim de jornal, você encontra isso. Então, não é algo absurdo. O que a gente coloca aqui é justamente que essa ceia é uma cortina de fumaça que quer esconder que o próprio Paulinho Freitas sendo investigado. De novo, senhor presidente, perguntei objetivamente, ela já respondeu. Porque o Ministério Público está investigando a prefeitura. Eu não estou falando de Paulinho Freitas, estou falando de mim. Porque recebeu o VEB e vendeu o voto. Então, por que não fazem a CEI para justamente investigar isso? Ou investigar, inclusive, a Gote Ponta Negra, que agora esgota céu aberto. Esse CEI que deveria ser colocada, né? CEI que o movimento organiza a luta pela moradia. Objetivo. Mas assim, você procura no Google, você acha. Senhor presidente, todo respeito, a CEI está virando uma bagunça completa. Eu fiz uma pergunta muito objetiva, mostrei uma imagem objetiva, inclusive essa imagem ela decorreu de um processo que a UP já foi citada, falta o movimento o movimento Luta nos Bairros e falta o movimento também Olga Benário. Eu quero saber se vocês se comprometem a dar realmente o endereço de vocês para receber a citação da justiça a respeito dessa calúnia que vocês cometeram. Não era sobre a questão das ocupações, porque está falando da unidade popular. Eu sou relator da comissão. Você está enviesando as coisas. Eu sou relator da comissão. Porque, inclusive, você perguntou a Bianca porque ela era candidata da unidade popular, mas aqui é sobre a ocupação. Aqui dá para ver como é o interesse de vocês sobre essa CEI. Vamos focar no que a CEI, não estou correta? É sobre as ocupações. Oxi, agora fala da unidade popular. Você é estudante de Direito, correto?
Você sabe ler ali o nome SEI na própria publicação de vocês? Presidente, vamos O senhor, só procurar no Google Matheus Faustino, essas questões das notícias. Vamos O se que eu ater. estou colocando é Bom, que senhor presidente, essa quero SEI, a palavra devolvida para mim, que essa SEI é eu sobre falei as acho que 3 minutos ocupações, com o e o senhor Kívia vai até falar agora. de outras questões Kívia, que não por tem favor, nada a ver. vereador Matheus Faustino, vamos se ater ao objeto do nosso trabalho Bom, aqui, e aí a gente... Bom, tá explícito ali, fala a respeito da SEI e é mais uma tentativa de atacar o relator desta comissão especial de inquérito, que pode ter certeza que vai conduzir os trabalhos e apresentar um relatório técnico, robusto e que pode ter certeza que com muita veemência vou cobrar o Ministério Público para que se manifeste. Foi levantado aqui também, senhor presidente, e aí eu faço questão de expor isso, que os vereadores aqui dessa casa, mencionando em especial aqui indiretamente a mesa que está aqui compondo, inclusive o próprio vereador do Partido dos Trabalhadores, que as pessoas aqui gastam muito dinheiro, recebem muito dinheiro e comem caviar. Eu não sei se é de conhecimento da nossa testemunha aqui, mas eu sou o único vereador dessa casa que é o mais econômico, que dou aumento de salário e eu faço a prática. Eu não fico utilizando movimentos em razão de ludibriar as pessoas mais carentes para tentar ganhar algum tipo de capital político. Eu faço isso, dou exemplo, tirando do meu próprio dinheiro e não tentando tirar dos outros. Agora, tem umas 2 perguntas aqui, eu acho que são fundamentais essas, senhor presidente, que eu quero perguntar à senhorita Kívia se ela também conhece a empresa Araruana Turismos. Sim. Conhece. Você conhece, a Bianca não conhecia. Bom, meus caros, a empresa Araruana Turismo... Eu conheci porque o senhor falou agora. Perfeito. É bom que fique informada do que ela está gastando. A empresa Araruana Turismo é uma empresa de Mato Grosso, que onde as passagens da Bianca e a da Kívia também, aqui, ó, passagem em julho, ou seja, também no período de pré-campanha, e a Kívia estava trabalhando na campanha da Bianca, recebeu do governo do estado. Olha só, R$ 3.200 para a Kívia ir para o Rio de Janeiro. Explica para a gente por que você estava gastando dinheiro público para ir no Rio de Janeiro em pré-campanha. Essa passagem é muito legal você ter falado, porque foi uma reunião do movimento para discutir políticas para as mulheres. E a ocupação, a Natália, faz esse espaço de rede de acolhimento. Então, conhecendo, né, que é necessário que os governos, os órgãos públicos precisam apoiar a luta do povo também, fazer com que esse espaço seja do povo, foi concedida a passagem, sim, para a gente discutir políticas para as mulheres. Inclusive, o senhor também utiliza do aparato público para suas atividades, inclusive, teve em Brasília, né? O senhor também utiliza, e está tudo bem, pode utilizar, porque é o direito não somente do senhor que é vereador, como do povo também, utilizar esses espaços para poder fazer o que acha que é justo. E para mim é justo defender e salvar a vida das mulheres. E isso foi discutido. Inclusive, no ofício, o senhor pode até olhar. Tem dizendo que é justamente para uma reunião para discutir políticas públicas de proteção às mulheres. Então, é para isso que foi utilizado. E, com muito orgulho, a gente organiza essas reuniões a nível nacional aqui na cidade para justamente dizer que as mulheres estão cansadas de sofrer violência. E que, se for necessário viajar para outros lugares, a gente vai viajar, sim, porque a gente baixa de violência às mulheres. Então, sim, essa viagem foi para uma reunião para discutir com as outras pessoas do movimento, as outras ocupações que o movimento organiza, para dizer que a gente quer mais políticas públicas, inclusive o próprio movimento pode organizar essas políticas, porque o movimento social também tem esse direito de organizar, como bem entender, a luta do povo. Assim como você utiliza o aparato da Câmara Municipal para poder pagar suas viagens, e como vários outros vereadores, não é absurdo isso, sinceramente. Senhor presidente, então fica mostrado aqui mais uma vez que existe diretamente um financiamento do governo do estado a respeito dessas figuras que representam esses movimentos. Bom, falar em ofício que você vai fazer é muito diferente de objetivamente fazer o que você foi fazer. Mas uma vez foi respondido aqui de maneira genérica. Eu posso, muitas vezes, sei lá, fazer um requerimento dizendo que eu vou a Brasília fazer qualquer coisa aleatória e aquilo não é uma prova por si mesmo, mas sim aquilo que efetivamente foi feito. Então, eu vou solicitar ao governo do estado que mande a comprovação em via ofício, seja por foto, seja por presença marcada, se for um congresso, todo congresso muito bem organizado, tem credenciais, então imagino eu que existe esse tipo de prova objetiva que prove que o dinheiro público foi utilizado justamente para algum tipo dessa relação. E só para corrigir aqui, eu sou um parlamentar aqui dessa casa, talvez o único que não utiliza carro alugado, não utiliza gasolina, fui de fato para Brasília, não utilizei diárias oficiais que todo vereador pode utilizar, tirei tudo do meu próprio bolso, toda a gasolina que eu utilizo também tiro do meu próprio bolso. Então fica registrado aqui, senhor presidente, esses encaminhamentos, e é muito curioso também que essa empresa, apesar de ser no Mato Grosso,
que pagou as passagens tanto da Bianca quanto da Kivea, que elas não tinham conhecimento dessas passagens, veja só, a Bianca com 4 e a Kivea com 1, mas elas não tinham conhecimento dessas passagens, não tinham conhecimento também dessa empresa que fica no Mato Grosso do Sul. Então nós também, não fiz nenhuma pergunta, então fica registrado também que, além da solicitação que eu vou fazer para o governo do estado, para ter provas que realmente, tanto a Bianca como a Kivea, elas estavam em viagem oficial, fazendo esse tipo de conhecimento, fazendo esse tipo de abertura, fazendo esse tipo de estudo, que fique comprovado, não fique comprovado, não somente com um ofício falando que elas estão indo para essa viagem, mas que elas, de fato, constaram fazendo esse tipo de atividade em eventos oficiais. Além disso, também vamos levantar a respeito da empresa Araruana Turismo, se eles realmente, na verdade, o porquê deles forneceram a passagem, se eles são uma empresa do Mato Grosso, sendo que aqui tem várias outras empresas, tenho certeza que a maioria das pessoas aqui utilizam empresas como 1, 2, 3 milhas, enfim, Decolar, para fazer compra de passagem, ou até mesmo diretamente na companhia aérea. É muito curioso que essa empresa do Mato Grosso do Sul tenha sido a agência para fazer essas 5 viagens, somando aí quase 20 mil reais do dinheiro público. Senhor presidente, foi esclarecido aqui as perguntas que eu fiz. Mais uma vez, não vou responder as provocações, vou seguir a minha condução aqui técnica, vou seguir minha condução aqui de maneira imparcial, a tentar apresentar um relatório robusto, e pode ter certeza que da minha parte pode contar com civilidade, diferentemente do que a gente viu aqui hoje, sendo por muitas vezes interrompido e tentando descredibilizar essa comissão especial de inquérito que já foi validada na Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, vereador Faustino, muito obrigado. Agradecer a senhora Kivea, está dispensada, caso queira permanecer nas dependências. Questão de ordem, senhor Eu quero... presidente. Só para encaminhar, primeiro agradecer a presença do senhor Marcos, ele seria o próximo a ser ouvido, mas pedir isso, senhor presidente, a compreensão para que a gente possa marcar para que ele possa vir na próxima quarta-feira. Isso, exatamente. Vossa Excelência fez a questão de ordem, mas justamente já ia. Senhor Marcos Antônio Ribeiro, pedir as nossas desculpas. Exatamente. Na próxima sessão, que será remarcada, nós iremos manter contato. Dizer que foi citado aqui reiteradas vezes que foi enviado ofícios ao governo do estado com relação à questão da alimentação. Então, nós vamos aqui abrir um prazo de 10 dias para que esses ofícios sejam encaminhados a esta comissão, tá certo? Bem como os ofícios que foram encaminhados ao supermercado através do MLB, comunicando... Senhor presidente, só mais uma questão de ordem. Eu gostaria que constasse na ata a minha opinião de que a senhora Bianca e a senhora Kivea foram aqui tratadas como investigadas e não como testemunhas, conforme o próprio vereador relator Matheus Faustino falou lá na sala da presidência antes de começar a sessão. Prevalece o que está formalmente consubstanciado. Então, eu quero... Mais alguma coisa, vereadora Camila? Não, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui pela colaboração e convocar uma reunião, a 6ª reunião extraordinária que vai acontecer daqui a 15 dias. Nós temos reunião administrativa também desta comissão, de modo que agradecer os advogados, as assessorias, a todos que estiveram aqui, que realmente compreenderam e se comportaram da maneira devida, exceto algumas situações aí, mas, no geral, muito obrigado a todos. E que, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.